Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio JBA News. Hoje eu vou falar ainda sobre a Lei 14.801, que trata das debêntures de infraestrutura e dos títulos incentivados, ou seja, o financiamento da infraestrutura no Brasil por meio do mercado de capitais. No último episódio, eu tratei sobre a desnecessidade de portarias ministeriais para que as empresas possam captar os recursos via as debêntures. E hoje eu vou falar de um tema que é um subtítulo desse, que é a desnecessidade de portarias ministeriais quando o projeto for de entes subnacionais. A Lei 14.801 ela criou essa hipótese específica que é dos entes subnacionais. O que são os entes subnacionais? Eles são estados, municípios e Distrito Federal, que vamos lembrar que os projetos de infraestrutura que estão abarcados pela lei são aqueles que são objetos de concessão, autorização, permissão e contrato de programa. E eles envolvem diversas áreas do setor de infraestrutura. Muitas delas são do governo federal, então são concessões federais. Existem, por exemplo, rodovias federais que o governo dá em concessão para exploração pelo setor privado. Porém, nem todas as concessões são federais. Existem concessões estaduais e municipais. Concessões estaduais, por exemplo, também são rodovias. Existem rodovias que os estados eles prestam um serviço público que eles deram a concessão para a iniciativa privada. Saneamento básico é uma concessão estadual, dependendo da situação. Concessões municipais existem. Por exemplo, iluminação pública é uma concessão municipal. Educação básica, dependendo do nível, se for o infantil, ele é também uma concessão municipal. São serviços públicos municipais. Portanto, a lei ela falou, olha, os entes subnacionais também podem, nas suas concessões e permissões e autorizações, permitirem que os seus concessionários captem recursos via debêntures de infraestrutura. E tem um ponto importante que é o seguinte, a lei ela diz que, no caso dos entes subnacionais, a necessidade ou não de portaria ministerial de uma aprovação prévia, aprovação prévia do Ministério Federal lá de Brasília, então, ou seja, o concessionário do município, ele quer captar recursos. A lei fala o seguinte, o decreto vai dizer se é necessário que o Ministério de Brasília aprove essa operação. Então, ela deu essa competência para que o decreto presidencial dissesse se precisaria ou não de uma portaria ministerial. O decreto, por sua vez, no artigo 3º, parágrafo 2º, ele falou que os projetos que envolvam serviços públicos de titularidade dos entes subnacionais poderão ser objeto de aprovação ministerial prévia, nos termos da portaria ministerial que for editada. Então, aqui, de novo, os entes subnacionais eles podem emitir as suas debêntures e os ministérios podem editar portarias e, nas suas portarias, eles podem exigir que haja aprovação ministerial prévia deles, para que os concessionários emitam as debêntures. Então, se o concessionário de saneamento básico de um estado quer emitir uma debênture incentivada, ele tem que ver se o Ministério da Infraestrutura ou das cidades, um dos dois que cuida de saneamento básico, tem uma portaria. Se ele tiver uma portaria, a gente tem que estudar a portaria para ver se ela exige uma aprovação ministerial prévia dele, do Ministério em Brasília. Se exigir, tem que submeter a operação lá e o Ministério analisa e aprova ou não. Se o Ministério não soltou uma portaria tratando do tema, então o entendimento é que esse concessionário de saneamento do Estado ele pode emitir a debênture normalmente, sem restrição, pelos mesmos argumentos do que eu falei no episódio anterior. E aqui existe um argumento a mais, porque o decreto fala que os ministérios poderão editar portarias. Se eles podem editar, é uma faculdade. Eles decidem ou não emitir portarias. Se eles não emitirem portarias, basta seguir os requisitos da lei e do decreto, porque os argumentos que eu falei no episódio anterior continuam valendo.
O objetivo da lei é atrair recursos do mercado de capitais para financiamento da infraestrutura. E a lei ela foi muito clara em que não é necessária aprovação ministerial prévia para a emissão das debêntures. Então, esperar-se que o Ministério emita uma portaria para que a debênture possa ser emitida é uma forma, ainda que indireta, que o Ministério esteja aprovando a operação. Porque se ele nunca emitir a portaria, nunca haverá captação de debêntures incentivadas por parte do concessionário. Então, o Ministério ele tem a competência e a possibilidade e a faculdade de emitir uma portaria e falar, olha, eu vou aprovar a operação, previamente. Se ele não o fizer, não exercer a sua competência de regular, o concessionário, permissionário, autorizatário do Estado, município e Distrito Federal está livre para fazer a sua emissão de debêntures, cumprindo os requisitos da Lei 14.801, que é que seja uma operação, o projeto seja uma concessão, autorização, permissão ou contrato de programa. Condição 1. Condição 2, que ele trate de o dinheiro seja utilizado para ampliação, modernização e implantação de projetos de infraestrutura. Então, mesmo no caso dos entes subnacionais, não é necessário portaria ministerial para emissão de debêntures. Havendo portaria ministerial, ela deve ser cumprida. Muito obrigado e até o próximo programa.